Olá, gostaria de convidar vocês para a aula Missões Desencantadas sobre o Brasil, a expedição de Spix e Martius de 1817 a de 1820. Professora Carla Lisboa é professora visitante do programa de pós-graduação em História Social da USP e ex-professora de História da USP. Ela estuda e pesquisa a viagem e seus resultados há décadas. Publicou as análises em livros. Ela pode ser considerada uma das mais importantes historiadoras trabalhando com os relatos de Spix e Martius sobre o Brasil. Olá a todos. O Instituto Márcio Stade me convidou a falar um pouco a respeito da expedição científica de Spix e Martius. Nós estamos no ano de efeméride, são 200 anos da expedição. Há 200 anos essa expedição aconteceu. Na verdade, agora, há 200 anos, eles já estavam no caminho de retorno para a Europa. E trata-se de uma das expedições mais importantes, pelo menos da primeira metade do século XIX no Brasil. Spix e Martius são dois naturalistas alemães da Baviera que chegaram em 1817 e durante praticamente 3 anos percorreram mais de 10 mil quilômetros do nosso território. Então, esse ano de finalização da efeméride, né, ele começou em 2017 e se estende até 2020. Ambos chegaram em dezembro de 2020 em Munique. Mas nesses 3 anos houve uma série de eventos e palestras e inclusive também uma exposição itinerante que foi organizada pelo Instituto Márcio Stade, uma exposição da qual eu participei como curadora, junto com Willy Boller, que igualmente trabalhou como curador nessa exposição, que, tal qual os nossos 2 viajantes, está viajando pelo Brasil e sendo vista por muitos espectadores ou por um público razoavelmente grande. Bom, eu aqui vou falar um pouco sobre a própria expedição, mas antes disso eu quero retomar um pouco o contexto. Por que esses naturalistas vieram para o Brasil, falar um pouco sobre eles também, a origem deles, alguns aspectos biográficos e depois eu quero mergulhar um pouco na obra, né, no que resultou, quer dizer, a expedição gerou muitos frutos e então falar um pouco desses frutos, tendo como foco principal mesmo o relato de viagem, que foi publicado a posteriori. Bom, por que Spix e Martius vêm para o Brasil? Eles, na verdade, chegaram no Brasil em 1817, quase de carona, numa expedição que foi organizada originalmente em Viena, uma expedição que foi organizada em virtude do casamento da princesa Leopoldina, que esse casamento foi firmado no Congresso de Viena alguns anos antes. Na decisão desse casamento, o imperador da Áustria, o Francisco I, junto com o Museu de História Natural de Viena, decidiram organizar uma expedição científica com uma série de membros, né, de participantes de várias especialidades no campo das ciências. E nesse contexto, no contexto da organização dessa viagem, firmou-se também um acordo praticamente com o rei da Baviera, que era sogro do Francisco I, em virtude dessa relação familiar, né, e as 2 cortes tinham essa ligação, o rei da Baviera então solicitou ao imperador Francisco a possibilidade de enviar, né, por
via Academia de Ciências de Munique, 2 naturalistas originários da Baviera. E a escolha, né, desses naturalistas, então, recaiu sobre o Spix, Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, sendo que antes da expedição eles não se chamavam ainda von Martius, que o von é um diferenciador, né, que mostra que a pessoa é da nobreza. Eles foram erguidos, né, à nobreza depois do retorno, justamente em dezembro de 1820, quando eles chegaram em Munique. Um dos resultados, né, que acenaram para o sucesso deles, né, enquanto naturalista, foi a elevação deles à nobreza. Daí né, o von, que foi inserido então a posteriori no nome deles. Então não é uma nobreza de sangue, e sim praticamente uma nobreza de mérito. Bom, voltando ao contexto, então na organização dessa expedição, da expedição austríaca, Spix e Martius praticamente entram como, né, como eu falei, como caronistas, né? E a ideia era, de fato, quando eles chegassem no Brasil, eles foram em 2 embarcações separadas, né? Porque o grupo era bastante grande, eles também não foram no mesmo navio em que foi a Leopoldina. Eles então chegam no Rio de Janeiro em julho de 1817 e permanecem um bom tempo no Rio de Janeiro à espera da vinda dos outros membros. O que acontece é que, afinal, eles acabam não organizando uma expedição em conjunto, e sim eles, junto com Thomas Ender, né, que era um pintor e um desenhista originário de Viena, eles iniciam a expedição deles, então, em dezembro de 1817, e viajam rumo a São Paulo, mas logo em seguida Thomas Ender fica doente e acaba voltando para o Rio de Janeiro. E depois, então, de São Paulo, Spix e Martius continuam só eles como naturalistas, mas assim, evidentemente, sempre viajando num grande grupo de ajudantes, né, que implica né, os guias, né, os carregadores e evidentemente também os tropeiros, né, que eram figuras essenciais para a locomoção no Brasil do século XIX. Na época as estradas eram muito precárias, ou sequer mal havia estradas, e sim eram muito mais caminhos e picadas, e grande parte então dessa viagem foi realizada, né, no dorso de animais de carga, e salvo quando então eles chegam no norte do país, né, e quando a partir de Belém, então, eles seguem, né, percorrem, sobem o Amazonas, e aí, obviamente, que a viagem é fluvial. A participação de Spix e Martius na expedição austríaca, quer dizer, né, a inserção deles, pelo menos para a viagem ao Brasil, repousa também na ideia de que a Academia de Ciências de Munique, ou a Academia de Ciências da Baviera, já tinha em mente realizar uma expedição para a América Latina. Não o Brasil, e sim a América Latina, muito inspirada ou até a reboque da expedição de Alexander von Humboldt, o Alexandre von Humboldt, né, que de 1799 a 1804 realizou com o botânico Bonpland uma enorme e longa viagem, né? Aí foram 5 anos de viagem pela América Latina, né? Quer dizer, as regiões atuais da Venezuela, Colômbia, Cuba, México,
e o sul dos Estados Unidos, os Estados Unidos também. E, quando Alexandre von Humboldt retorna à Europa, ele vive, né, entre Paris e Berlim, e nessa binacionalidade, né, a obra dele também teve um impacto muito grande, tanto, né, no contexto francês, como também alemão e depois também no restante da Europa. E Alexander von Humboldt, ele torna-se de fato uma estrela guia, né, para ulteriores projetos para a realização de expedições científicas pela América Latina. A questão dele não é somente a visão que ele traça sobre a natureza, mas também né, toda a importância, né, o fato que ele sublinha, né, o quão importante era estudar a natureza dos trópicos para a ciência, né? E ele tem toda uma obra literária e uma forma de descrever os trópicos, né? Isso que a gente chama da estetização do objeto da natureza, a estetização, né, do discurso científico, em que ele realmente consegue juntar quase, né, uma poesia junto com a descrição científica. Né? Esse estilo Humboldtiano, essa ciência da viagem Humboldtiana, teve justamente um impacto muito grande na geração dos românticos alemães, da qual Spix e Martins faziam parte. Então, por um lado, a própria Academia de Ciências tem todo o interesse, né, de realizar uma expedição científica pela América Latina, mas o itinerário era outro, o itinerário era iniciar pelo sul, né, pelos territórios aí da futura Argentina e seguir, né, via Chile e etc., até chegar a Venezuela e não justamente passar pelo Brasil. Mas, né, com essas mudanças atreladas ao Congresso de Viena e também todos os movimentos de independência das colônias hispano-americanas, aí, tá, em virtude das guerras napoleônicas, fez com que, né, e a vinda, evidentemente, da Leopoldina ao Brasil, acabou, então, levando a academia a tomar uma outra decisão e realizar essa expedição para o Brasil. Então, quando eles chegam no Rio de Janeiro, Spix e Martins, na verdade, nem estavam tão preparados, não é, para viajar pelo Brasil. E então, a presença deles de meio ano no Rio de Janeiro foi muito importante para justamente se preparar e também para decidir qual itinerário eles iriam traçar. Porque na época, no Rio de Janeiro, já se encontrava Langsdorff, né? Langsdorff é uma figura muito importante aí no meio desses cientistas que chegam no Brasil. E Langsdorff já tinha na época fundado, né, a famosa Fazenda Mandioca, que era quase uma fazenda experimental, no sentido de plantações, de tentar de explorar um pouco a possibilidade, os potenciais aí da natureza tropical, bem como também foi um polo de tentativas de trazer imigrantes, né? E era um centro onde os naturalistas se encontravam, né, das várias regiões vindas da Europa. Isso porque, depois de 1808, né, quer dizer, por que se encontra esse número de naturalistas e de viajantes no Brasil nesse momento e, sobretudo, no Rio de Janeiro? Isso tem a ver com 1808 e com a abertura dos portos. Né? 1808, lembrando aqui um pouco desse contexto histórico, foi a chegada da família real, né, portuguesa, fugindo das tropas napoleônicas, né, na invasão das tropas de Junot em Portugal, e
a corte foge para o Brasil, isso é uma história bastante conhecida, né? E uma das primeiras atitudes ou decisões que é tomada é a abertura dos portos. A abertura dos portos significou não somente que o Brasil podia fazer comércio com as nações amigas, mas também implicou maiores facilidades para que estrangeiros, ou seja, né, que cidadãos ou súditos dos outros países que não fosse somente Portugal, tinham agora um acesso mais fácil para entrar no país, né? O que justamente acabou gerando aí aos poucos, né, um crescente interesse por parte aí dos viajantes e dos cientistas que vieram para cá. Então, aqui eu lembro um pouco as palavras de Sérgio Buarque de Holanda, né, que observa, né, para esse momento, né, de fato, entre aspas, um redescobrimento do Brasil, né, no momento que até 1808 era muito mais difícil entrar no país, né, o que a gente via, se a gente agora só observa um pouco a história das expedições, que nós tivemos expedições né, francesas, inglesas, etc., mas que sim exploravam os litorais, né? O fato realmente de entrar no país e poder seguir o continente adentro é algo que foi possibilitado após 1808. Então, nesse sentido, é uma certa abertura, né, para a ciência, sim, mas não somente, né? Se a gente considerar um pouco mais todos, né, o grande número de estrangeiros que vem para cá, muitos deles vêm para cá como viajantes com claros interesses comerciais, com interesses também, muitas vezes, comerciais e diplomáticos, também muitas vezes são aventureiros e que nesse sentido aí o Brasil, né, que está nesse momento aí, o Brasil joanino, né, que está entre essa fase de ser de colônia e passar a ser um país independente, né, que vai acontecer em 1822, acaba sendo aí uma fase de uma grande atração aí de estrangeiros, o que vai se prolongar ao longo do século XIX. Quer dizer, por um lado, a gente tem esse contexto, né, da história luso-brasileira ou da história da América Latina como um todo, porque esse fenômeno, assim, das outras regiões da América Latina fica um pouco mais complicado porque a gente tem muitas guerras de independência também. No Brasil, como a gente teve esse processo, né, até 1822, sem nenhum conflito de fato, né, entre a metrópole e a colônia aqui, isso facilitou também o próprio ato da viagem, né? E do viajar dentro do país, né? E isso acima de tudo de também termos uma dimensão continental. Então, se havia interesses justamente pela ciência, interesses né, da geografia e do estudo da natureza, esse interesse pelo Brasil reposa também no fato, né, do Brasil ser um país de dimensões continentais e com uma enorme quantidade de biomas, ou a sua diversidade natural, foi evidentemente uma questão fundamental que atraiu aí o olhar científico. Evidentemente também o olhar comercial, mas o científico aí, né, tem um peso bastante grande. Bem, mas Spix e Matos encontraram-se, então permaneceram no Rio por 6 meses, e esse período justamente foi muito importante porque foi um momento em que eles puderam, né, estudar um pouco, treinar um pouco como se viaja nos trópicos, uma vez que eles não tinham, né, essa experiência. Foi um momento também de oportunidade né, de se trocar, de trocar informações com os outros estrangeiros e os outros viajantes
naturalistas que se encontravam no Rio de Janeiro, e também foi o momento em que o itinerário foi fixado, porque eles não vieram eles não saíram da Europa, digamos assim, já sabendo exatamente como é que iria ser o itinerário. Então, quando eles traçaram o itinerário, que é mais ou menos esse que eles de fato também realizaram, os colegas no Rio de Janeiro, né, o comentário que eles fizeram a respeito desse itinerário é que se tratava de um voo de Ícaro, quer dizer, não todas as partes, mas uma parte que realmente foi né, uma questão aí que destaca, né, que empresta uma relevância bastante grande a essa expedição, foi a travessia do sertão a partir de Salvador, né, é a segunda parte da expedição deles, quando eles viajam de Salvador até São Luís, cruzando mesmo toda aquela região da Caatinga, né? E que é um momento também muito denso e muito tenso no relato de viagem, em que eles realmente se expõem fisicamente de uma forma bastante radical, no sentido justamente também de faltar, a falta de né, o acesso à água e também o próprio engajamento, né, dos integrantes da tropa, e que realmente não, né, começa a entrar em crise. Então, o itinerário, só para retomar, e eu espero que a gente possa aí colocar né, uma imagem no vídeo, mas eles saem do Rio de Janeiro, quer dizer, primeiro eles ficam 6 meses no Rio de Janeiro, se preparando justamente, eles saem do Rio de Janeiro e via São Paulo, passam por Sorocaba e aí vão sentido Vila Rica, né, atual Ouro Preto, Diamantina, e aí eles via Januária, Formoso, eles cruzam aí já uma parte do sertão mineiro, sertão baiano, e chegam a Ilhéus. E de Ilhéus eles vão a Salvador, e de Salvador então é que começa aí essa segunda etapa da expedição, que é essa travessia usada pelo sertão, passando aí por Monte Santo, onde né, no final do século XIX nós teremos aí a guerra de Canudos, né? E atravessam aí, então passam por Monte Santo, Juazeiro, Oeiras e chegam a São Luís. De São Luís vão via mar a Belém e daí a partir de Belém então começa a terceira etapa da viagem, que é quando então eles se sobem a bacia do Amazonas e chegam até a fronteira com a Colômbia. E num determinado momento também nessa expedição pelo Amazonas, Pix e Matos se dividem para poder justamente devassar mais espaço. E depois eles retornam, né, e de Belém eles então embarcam para a Europa. E então, os colegas na época no Rio de Janeiro consideravam realmente que isso se tratava de um itinerário bastante cansativo e bastante ousado, levando em consideração aí também as condições de transporte do século XIX e também a questão né, da exposição às intempéries e às noites dormidas ao relento. Eles, na verdade, a expedição deu muito certo, no sentido mesmo até com os próprios ajudantes, sim, houve dificuldades, houve fugas, abandonos, né? Nem sempre as coisas funcionaram do jeito que eles gostariam. Eles mesmos também ficaram doentes, né? Já na travessia do sertão nordestino, e depois também na expedição no Amazonas. E a consequência é também que quando eles chegam em Munique, em dezembro em 1820, por um lado, sim, são recebidos como heróis, né? Heróis da ciência, são elevados à nobreza,
E a partir disso, então, a partir do retorno, começa então o que eu chamo a quarta etapa da expedição, que é justamente o trabalho sobre tudo que eles coletaram, né, que eles anotaram, que eles viram, que eles observaram e transformaram já em parte já em cadernos de campo, mas que depois também durante anos, né, seguida a expedição, vão paulatinamente transformar toda essa coleta em um amplo programa quase editorial, né? No meio tempo, né, 6 anos depois, né, apesar do reconhecimento e da ascensão profissional que essa expedição tão exitosa possibilitou a ambos, Spix infelizmente já tinha retornado bastante doente e ele trabalha ainda os anos subsequentes ao retorno, mas 6 anos depois ele falece. O que acabou, então, possibilitando ou centralizando, não é, o trabalho do pós-expedição, centralizando na figura do Martius, né? E Martius, por assim dizer, torna-se um dos primeiros, entre aspas, brasilianistas, né, do século XIX no contexto de língua alemã. E porque a obra dele acaba sendo muito diversificada. Quer dizer, um dos primeiros importantes resultados é a publicação do relato de viagem, né? Um relato de viagem que foi editado em 3 volumes e um quarto volume que é um atlas, né? Um atlas com uma série de imagens, né? São litografias contendo paisagens, mas também cenas da vida cotidiana, mapas e um compêndio de notas, um compêndio musical, né, com músicas que Matos anotou, modinhas e ritmos indígenas e africanos, que ele transformou que ele colocou em pauta essas músicas. É um compêndio bastante interessante, que depois futuramente também vai ser reutilizado pelos estudiosos brasileiros, né, do folclore ou que fazem pesquisa musical, como Mário de Andrade, e mapas, né? Há uma produção muito importante de mapas que eles também acabam elaborando, por exemplo, com a colaboração de Ash Vega, que é um outro mineralogista que foi para Minas Gerais nesse período e viveu muito tempo também em Minas. E, bom, o relato de viagem é publicado entre 1823 a 1831. Nesse período, quer dizer, o primeiro volume é escrito a 4 mãos, o segundo volume já não mais, e tampouco o terceiro, porque o Spix falece. E, no entanto, a autoria, né, o relato é editado como sendo um relato escrito a 4 mãos na sua íntegra. Trata-se de um relato muito amplo, né, são mais de 1000 páginas, e que teve aí uma recepção bastante importante nessa tradição dos relatos de viagem, tal qual Humboldt e tantos outros, como por exemplo na França, o Saint-Hilaire, um naturalista que teve, né, mais ou menos também nesse mesmo período no Brasil, um pouco depois, mas que são todos eles autores que contribuem aí para essa tradição, né, do relato científico. É o relato do viajante, mas é ao mesmo tempo também um relato científico, por ele misturar, né, as descrições mais da vida cotidiana, né, que seja as atividades no mercado no mercado de alimentos no Rio de Janeiro, ou festas tradicionais em Minas Gerais, ou
uma noite, um jantar na casa de uma um luso brasileiro, né, dos altos círculos, né, um sarau, com qual música que foi cantada, como se tocava, ou seja, bastante dessa vida cotidiana do Brasil de 1817, né, cenas realmente que nos podem transportar aí a uma história que se perdeu, né, por não haver também uma documentação sobre esse tipo de ou uma documentação muito esparsa, né, para retomar essa vida cotidiana, até né, observações e descrições científicas, né, que seja de plantas, de animais, de minerais, com notas de rodapé extensas, né, inúmeras notas de rodapé em que se realmente faz toda uma literatura científica sobre esses objetos que eles observam. Volto então a falar sobre os livros e todas as edições que resultaram da expedição. Como eu disse, Spix morre 6 anos depois, então ele não teve tempo de terminar a obra dele e de fazer toda a avaliação mesmo do trabalho realizado ao longo da expedição. Já Martius não, Martius consegue então trabalhar até o final da vida dele. Ele morre no final da década de 60, ele ficou bastante velho e ele torna-se de fato, podemos assim dizer, o primeiro brasilianista, né, no mundo de língua alemã e um especialista de fato em assuntos brasileiros, sobretudo, naturalmente voltado, né, para ciências naturais, mas também em outras áreas. Então, né, nessa etnografia, uma etnografia do início do século XIX, que metodologicamente, claro que vai ser muito diferente da etnografia que teremos no final do século XIX e depois início do XX, mas ele também vai ser autor ou vai publicar uma série de escritos relativos aos indígenas brasileiros. Bem, então a obra dele, quer dizer, Spix morre mais cedo, ele ainda publica algumas obras aí na área da zoologia, sobre aves, sobre símios, e Martius, então, como especialista em botânica, vai se de fato destacar nesse âmbito. Então, assim, é evidente que essa vasta obra aqui que vai ser publicada também se apoia, né, na coleção que eles fizeram de objetos, né, objetos zoobotânicos ao longo aí desses 3 anos de estadia e de viagem no Brasil. Então, aqui alguns números. Então, foram coletados 6.500 espécies vegetais que formaram um herbário de 20.000 exemplares prensados, além de centenas de plantas vivas que eles conseguiram levar. Da fauna, 85 espécies de mamíferos, 350 de aves, 130 de anfíbios, 116 de peixes, 2.700 de insetos, 50 de aracnídeos e 50 de crustáceos, além de peças mineralógicas, paleontológicas e etnográficas. Sobre a coleção etnográfica, eu não vou falar um pouco, porque ela também é muito, ela tem aí a sua importância, porque é uma coleção que se concentra aí do período, né, da expedição pelo Amazonas, e é uma das maiores coleções que temos de peças etnográficas do século XIX, né, de povos que viveram no século XIX aí na bacia do Amazonas. Bem, então a partir dessa coleção e evidentemente também de outras coleções que já existiam na Europa, Martius então conseguiu ampliar aí o seu espectro, transformado aí numa obra muito representativa no campo da botânica. Bem, aí nesse campo ele já começa a publicar 3 anos depois que ele chega na Alemanha, mas o projeto, são 2 projetos mais ousados dele, né? Um é a Flora Brasiliensis e o outro é a História Naturalis Palmarum.
E desses dois eu vou falar um pouquinho para vocês também aqui. Então, a Flora Brasilensis de fato é um projeto bastante interessante, porque é um projeto de participação internacional, né? É um projeto em que Martius, né, como idealizador desse projeto, pretendia realmente colocar toda a natureza brasileira numa taxonomia, né? Então, é um livro sistematizador, né, baseado no sistema linneano de descrição dos objetos da natureza. E o título, né, já diz Flora Brasilensis, quer dizer, algo, né, que liga um pouco essa ideia dessa natureza que tem a sua limitação quase por um critério, né, nacionalizador, né? Uma Flora Brasilensis. E essa Flora Brasilensis, quer dizer, o primeiro volume é publicado em 1840, que é um volume também no qual são retratadas paisagens brasileiras, quer dizer, os diferentes biomas, e a partir dessas paisagens, então, trata-se das espécies em particular, né? E a partir desse primeiro volume vão se seguir mais 40 volumes, né? Mas que é um projeto a longo prazo, porque o primeiro volume de 1840 e o último só vai ser lançado no início do século XX. Martius, no meio tempo, claro que já morreu, ele teve 2 sucessores que deram continuidade ao projeto. Nesses 40 volumes, né, são estudadas, são descritas, né, e catalogizadas mais de 22 mil espécies de plantas e, dentre elas, quase 6 mil inéditas. Então, trata-se de fato de um projeto que tem dimensões monumentais, e isso foi enfim, isso que também empresta a Martius uma grande importância como botânico brasileiro, ou sobre plantas brasileiras. E o outro projeto dele é o Historia Naturalis Palmarum, que a gente poderia dizer uma história global das palmeiras, porque aqui ele não somente contempla as palmeiras que ele viu no Brasil, mas sim ele faz um estudo todo das palmeiras que se espalharam por todo o globo. E trata-se de uma obra muito esteticamente, né, de altíssima qualidade. São 245 litografias coloridas à mão, feitas segundo modelos não só de Martius, mas também de Ruygens, de Ferdinand Bauer, Eduard Pöppig e também Franz Post. Então, esse livro também contou com a colaboração de outros especialistas em palmeiras, e Martius levou 30 anos para finalizar os 10 fascículos desse belíssimo estudo. E aqui nós temos um ótimo exemplo, de fato, desse estilo estético científico, né, em que se juntam aí essas duas formas, né, de representar a natureza, por um lado, por uma estética, e por outro lado, pelo discurso científico, taxonômico e descritivo. Bem, agora, Martius também, como eu já disse, né, enveredou aí pela etnografia, e, além disso, também ele foi para o campo da história, né? Então, ele é autor de um texto intitulado Como se deve escrever a história do Brasil. Quer dizer, isso na versão em português. E aí, vamos dizer, um botânico alemão, naturalista, escreve aí um texto, uma proposta metodológica de como se deve escrever a história do Brasil. Sobre esse texto eu vou falar um pouco, que esse texto tem um impacto razoável também no Brasil, né? Um texto aí que foi concebido por uma chamada, um concurso que o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro lançou logo depois da sua fundação,
e Martius desenvolve então esse projeto, essa proposta metodológica, e ele também ganha esse concurso. Mas desse eu ainda vou retomar mais adiante um pouco algumas questões desse texto. Bem, e além disso ele também foi para o campo da literatura ficcional, então tanto prosa como poesia. A viagem dele, Martius também transformou num poema épico intitulado Zuidramsfahrten, ou seja, as viagens de Zuidram. Zuidram é o anagrama de Martius, ou seja, Martius lido de trás para frente. E a outra obra é um romance ficcional intitulado Frei Apolônio, um romance do Brasil. E é um romance que ele termina em 1831, o romance não saiu do manuscrito, não foi publicado. E o interessante desse romance é que ele se inspira, é uma ficcionalização da etapa que ele faz sozinho quando ambos estão viajando pela bacia do Amazonas. É a etapa em que ele viaja o rio Japurá na companhia dos seus remadores, dos seus índios remadores e também do guia, do capitão Zani. E essa etapa, então, ele transforma aí o contexto do romance, um romance de formação. Só que como esse romance pouquíssimo circulou, ele deu para alguns amigos, alguns colegas lerem, fazerem alguns comentários, mas Martius resolveu não publicar esse romance. Ele ficou engavetado aí por mais de 150 anos e somente na década de 90 ele foi então transcrito e editado em alemão e também traduzido para o português. Então eu gostaria agora de falar um pouco mais sobre o relato de viagem, sobre o próprio papel dos naturalistas ou o que é um naturalista, e entender um pouco melhor a função dessas expedições. Então, para isso, eu preciso retomar um pouco o século XVIII, né, que é o século da ciência enciclopedista, pelo menos no contexto europeu, né, e é o momento, então, onde são organizadas as grandes expedições científicas, as viagens de navegação pelo mundo afora, com uma perspectiva global, né, uma consciência global. Aqui eu cito a palavra da Mary Louise Pratt, que são o fundamento, né, a motivação para que se realizasse essas grandes expedições. Né? Por exemplo, que nem a de Cook, né, enviada pelo governo britânico, ou pelo governo francês, a viagem de Bougainville, La Pérouse. E nessa tradição, né, de rascunhar o mundo inteiro, de querer devassar os últimos rincões que ainda não se havia descoberto e, sobretudo, colocado, né, numa geografia, numa geopolítica, numa geografia, num contato com povos ainda poucos conhecidos ou sequer conhecidos, né? E, ao mesmo tempo, também de se conhecer melhor ou ter mais... enfim, uma dimensão, né, do que era a natureza. Né? E então, nessa herança dessas viagens de exploração científica do século XVIII, Spix e Martius se inserem. Né? No início do século XIX, nós ainda temos aí uma ciência romântica que acaba se cruzando com essa ciência do século XVIII enciclopedista, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas em todos os casos, né, no âmbito dessa ciência do século XVIII, há a figura de Carl Linneu, o naturalista que vive na Suécia, na Universidade de Uppsala, e ele é o autor, ou concebeu um sistema classificatório para a natureza, tanto a fauna como a flora, como também a parte, né, o reino mineral. E também, quando falamos da fauna, nisso também se inclui
né, a espécie humana, e um sistema classificatório, né, um sistema descritivo, e esse sistema acabou sendo adotado por praticamente todos os naturalistas, os estudiosos da natureza do século XVIII europeu, porque até então, né, havíamos várias formas, vários sistemas classificatórios, vários sistemas de tentar organizar essa confusão, né, da natureza. E essa uniformização do critério taxonômico, ou seja, né, o fato de que as academias de ciência e os membros das academias, e não só, os estudiosos de modo geral, havia muito estudioso diletante, né, que se tornou, né, inclusive moda, né, herborizar. Vamos lembrar de Rousseau, né, Rousseau que fazia as suas caminhadas, né, pela ilha de Bienne, que descobre, né, o prazer de se coletar plantas e de descobrir aí novas espécies, né? E que a uniformização do critério taxonômico foi muito importante para criar uma abordagem e um método compartilhados pelos naturalistas europeus. Então, todos eles estão falando uma mesma linguagem, todos eles estão assumindo os mesmos critérios epistemológicos para justamente fazer essa descrição da natureza. E como diz o Michel Foucault, né, a tarefa linneana era de que toda a natureza podia entrar numa taxonomia, né? E aí, né, isso explica uma das grandes motivações de Spix-Martius e também, evidentemente, de outros naturalistas e outros viajantes a descobrir lugares que ainda foram, né, lugares que eram pouco ou quase nada conhecidos pelos europeus. E é uma corrida, né, realmente de descobrir novas espécimes. Então, por um lado, esses viajantes eles se orientavam por essa obsessiva tarefa de classificar o mundo natural e aumentar as coleções, e também, né, se orientavam por esse desejo de fazer novas descobertas. O que a ciência romântica aí vem, né, agregar, né, todo esse movimento taxonômico, esse movimento de um discurso muito racional em relação à natureza, né, de observar o objeto isolado, né, de totalmente desmanchar esse objeto, de conseguir entender a fisiologia desse objeto e, ao mesmo tempo, também, né, fazer uma descrição a partir, né, da aparência desse objeto. Mas, ao mesmo tempo, né, havia um Goethe, havia um Rousseau, um Humboldt, que dizia o seguinte, né, é impossível botanizar, é impossível descrever, né, ou praticar a taxonomia sem sentir o mundo natural. Quer dizer, o que o naturalista romântico do início do século XIX também deve fazer é olhar para a natureza, né, para todo esse fenômeno, para os fenômenos do mundo natural, identificar os objetos em si, mas entendê-los também nas suas relações e sentir a natureza. Quer dizer, a ideia do sentimento da natureza, né, algo que Spix-Martius, ao longo da viagem, vão mencionar ou vão se referir a isso no relato de viagem, era algo fundamental para o naturalista, né? Então ele tinha que praticamente conviver e tinha que unir, né, essas duas formas de abordagem, de observar o mundo natural. Então é observar e ao mesmo tempo também sentir. Então isso é um ponto muito, né, que se inspira fortemente também num dos livros que Humboldt, o primeiro livro que Humboldt edita quando ele volta da sua viagem pela América, é um livro intitulado Quadros da Natureza, em português é intitulado Quadros da Natureza, em alemão é Ansichten der Natur, foi o primeiro livro que ele publica em língua alemã, é uma série de ensaios sobre
regiões naturais. E é nesse ensaio que, na introdução, ele define o que é o quadro da natureza, né? E o quadro da natureza, né, ou seja, a sua descrição em palavras ou a sua representação em imagens pictóricas, quer dizer, o quadro pode ser, né, o quadro de fato da uma pintura de paisagem, mas também pode ser uma descrição literária, né? E esse quadro, ele devia ter o poder de reproduzir no leitor, e agora eu vou citar o Humboldt, o prazer que a mente sensível experimentava na contemplação do mundo natural. Fecha aspas. E ao mesmo tempo transmitir conhecimento. Para tanto, né, o estilo da escrita, e aí eu cito novamente, tendia a uma prosa poética, final da citação, tocando o sentimento e a fantasia, sem, no entanto, abandonar o tratamento científico dos objetos da natureza. Quer dizer, aqui a gente tem, né, essa ideia, o relato de viagem, as descrições no relato de viagem precisam transmitir conhecimento, mas ao mesmo tempo tem que ser descrito de tal forma que a fantasia e o sentimento do leitor também é tocada. Então, esse sentimento da natureza, o Naturgefühl, né, ele está presente no relato de viagem, mas também, por exemplo, no romance, no Frei Apolônio, ou mesmo no poema épico. E provavelmente aqui, no próprio relato de viagem, é bem possível que isso seja mais a caneta, ou nem a caneta, a pluma, de Márcios que dá esse, né, esse acabamento poético, tal qual Humboldt sugere em seus quadros da natureza. Então, por exemplo, né, nas primeiras caminhadas pela Mata Atlântica, quando chegaram no Rio de Janeiro, eles entram na Floresta do Corcovado, e aqui eu vou citar, né, e sentiram-se enfeitiçados no meio da pujante natureza estranha, o aspecto majestoso, a doce tranquilidade e a paz dessas matas, só interrompidas pelo sussurro das asas dos colibris matizados que voam de flor em flor, pelo canto mavioso de passarinhos estranhos e insetos, etc, etc. Então isso daqui é só uma pequena passagem, mas são inúmeras passagens em que realmente essa fantasia e o sentimento do leitor é tocada, e ela, evidentemente, o ponto de partida é o próprio sentimento da natureza que o naturalista tem, né? É um instrumento fundamental para poder entender, compreender a natureza em seu todo. E então são inúmeras paisagens em que realmente é a ideia do prazer, do deleite, do encantamento com os trópicos se reiteram. Isso também, né, nós encontramos no relato, não só no Ansichten der Natur, no quadro de natureza de Humboldt, mas também no relato de viagem. E Humboldt foi uma importante figura no debate que se travou aí já, né, já no século XVIII sobre as teses difamadoras sobre a natureza dos trópicos. Sobre isso eu ainda vou falar um pouco a hora que eu falar sobre a população, né? Mas que nós estamos aí, quer dizer, por um lado tem essa, né, a ciência enciclopedista, Linneu, a ciência romântica, e nós ainda temos no século XVIII um debate que se travou, né, inspirado aí em Buffon, Despaux, Raynal, que defendiam aí umas visões bastante detratadas sobre a natureza e sobre o habitante americano, o habitante autóctone, e mesmo esse que depois o colonizado, que também teria decaído nos trópicos, né? E Humboldt é uma das figuras que se opõe a esse discurso, se opõe a essa visão detratora e enaltece esse mundo, né, dos trópicos. É um desses que diz que quando ele se sente extremamente bem nos trópicos, e esse entusiasmo, né, podemos reencontrar em Spix-Mattos. Também vamos reencontrar em outros viajantes desse período, que isso não é só
uma particularidade deles, mas Martius é uma das figuras que mais levou isso, que mais transformou isso em seu relato de viagem. Então nós temos no terceiro volume realmente um ponto assim, auge, né, desse discurso estético-científico. No terceiro volume é quando eles já se encontram, né, na região, né, no norte do país, na região, né, do Amazonas, e então ele se encontra no Pará, e aí ele, né, reportando-se ao leitor no seu relato de viagem, ele conversa com o leitor, né, em discurso direto, né, informando que ele vai incluir uma passagem do diário íntimo dele, quer dizer, esse diário que ele teria feito ao longo da viagem, e descreve então o momento na mata, né, na mata equatorial. Então eu vou citar aqui só o início, só para vocês terem uma ideia como é esse discurso estético-científico. Então, citando: Pará, 16 de agosto de 1819. Como me sinto feliz aqui, como chego a compreender a fundo muito aquilo que até agora era inacessível. O lugar sagrado onde todas as forças se reúnem harmoniosamente e ressoam como canto triunfal, amadurece sensações e pensamentos. Parece-me compreender melhor o que é o historiador da natureza. Diariamente lanço-me na meditação do grande e indizível quadro da natureza e, embora seja fora do meu alcance compreender sua finalidade divina, ele me enche de deliciosas emoções. São 3 horas da madrugada. Levanto-me da rede porque não consigo mais dormir. De citação: abro as venezianas e olho para a noite escura e solene, como tudo é quieto e misterioso em torno de mim. Contemplo os meus queridos amigos, as árvores e arbustos. Fecha a citação, mas essa meditação continua ao longo de páginas. Ele faz toda uma descrição do que é essa mata equatorial, né, esse lugar de harmonia, né, é a harmonia porque ele está na latitude zero, onde todas essas forças estariam, né, num equilíbrio absoluto, e porque, né, conhecer a região equatorial e o Amazonas foi um dos grandes objetivos da viagem. A lembrar, aliás, eu sempre estou me voltando para Humboldt aqui, mas Humboldt quis entrar, Humboldt e Bonpland quiseram entrar, né, para o Brasil, quer dizer, na época ainda era reino, na colônia portuguesa, na América, e eles foram barrados na fronteira, né, no primeiro momento. Depois, mais tarde, eles até tiveram uma permissão do governo da metrópole, mas aí eles já se encontravam na caminho da ilha de Cuba e já estavam muito longe. Mas no momento que eles quiseram entrar, eles foram barrados. Então, isso é o ponto, né, um aspecto bastante importante, porque Humboldt acabou ficando por uma outra região na América Latina e Spix-Mattos, então, viajam por aquela região que Humboldt tanto almejava, né? E o último naturalista que teve lá, ou a grande expedição que teve lá, que eu ainda não mencionei, mas foi a de La Condamine, né, mais de 60 anos antes, e uma expedição francesa, né, organizada pelo governo francês. Então, pela Academia de Ciências de Paris. Então, esse aqui é um exemplo, né? E se vocês tiverem oportunidade de terem, né, se tem curiosidade de continuar a ler essa meditação, ela é um perfeito exemplo desse discurso estético-científico em que, sim, vemos o naturalista, esse que faz, né, que tem todo o sistema liniano na mão, porque muitas vezes esses objetos que eles descrevem, né, têm um nome científico, né, segundo a nomenclatura linneana.
ao mesmo tempo nome popular e ao mesmo tempo toda uma descrição naturalista, mas também o que o naturalista, o observador, sente naquele momento. Bom, é notório o encantamento de Spix-Martis com a beleza natural do país. Isso é evidente, isso se reitera ao longo de todo o relato de viagem. A natureza tropical brasileira é o paraíso da coleta, é a possibilidade de novas espécies, de descoberta de novas espécies. É aqui que o projeto como naturalista realmente pode se levar a cabo e com sucesso. É o lugar também em que esse sentimento da natureza pode se desdobrar, né, e ser a inspiração para o relato de viagem, para o romance, para a poesia. E nesse sentido, então, Martis contribuíram para essa visão positiva, né, se a gente quiser enxergar dessa forma, em relação à natureza tropical. Mas esse encantamento, né, ele sofre uma ruptura, ou ele se desencanta abruptamente no momento em que ele se confronta com a população. Então isso já também, né, na chegada deles, torna-se muito evidente, né, no relato de viagem, eles são muito claros. Então, quando Spix-Martis, assim que eles aportam no Rio de Janeiro, já se referem a uma barulhenta turba de pretos e mulatos seminus que ofereciam seus serviços com a grande insistência, né, que eu citei. Isso já quando subiam a escada de granito do cais e atingiam a praça principal da cidade. Esse Rio de Janeiro, devido às transformações resultantes da vinda da família real, né, em que logo em seguida Rio passou por uma série de mudanças na cidade, o que faz com que, né, aos olhos de Spix-Martis, Rio de Janeiro até tinha uma aparência bastante europeizada, né, o que, no entanto, o lembra, e aqui eu vou citar, né, lembra ao viajante que ele se acha no estranho continente do mundo, é sobretudo a turba variegada de negros e mulatos, a classe operária com que ele topa por toda parte assim que ele põe o pé na terra. Esse aspecto foi-nos, assim diz Spix-Martis, foi-nos mais de surpresa do que de agrado. A natureza inferior, bruta desses homens importunos, seminus, fere a sensibilidade do europeu que acaba de deixar os costumes delicados e as fórmulas obsequiosas da sua pátria. Então, se o sentimento e a sensibilidade é tocado de uma maneira tão positiva pela natureza, no momento em que eles se confrontam com essa população que é diferente, aí sim é um sentimento de profundo desagrado. E é essa tensão, então, que também perpassa, né, o relato de viagem, e é esse também o aspecto em que encontramos maiores ambiguidades e uma complexidade em relação à compreensão da sociedade humana. Porque como naturalistas, né, fazia parte da tarefa deles de também estudar a sociedade humana. Então, estudar a história, a economia, a cultura, os costumes, o cotidiano, a alimentação, os aspectos medicinais. Eles eram médicos, né? Eles viajaram, inclusive, e atenderam como médicos nas regiões mais em que havia uma absoluta falta, né, de atendimento médico. Então, essa apreensão universal, tá, ou esse naturalista, voltando um pouco para essa definição dessa figura do naturalista, então ele não só estuda minerais, né, e animais e plantas, inclusive também formação de nuvens e estrelas, mas ele também estuda o ser humano, uma vez que ele faz parte de todo esse sistema, né? Agora, isso é um aspecto, e também essa visão que eles vão ter sobre a sociedade humana também se pauta, né, em critérios científicos, né? E aqui são os estudos, são as formas, né, classificatórias que na época o antropólogo alemão Blumenbach, o Blumenbach é quase o contraponto, digamos, a complementação
de Linneu, né? Linneu que também classificou as sociedades humanas, mas Linneu ficou mais conhecido como, né, o sistematizador para o mundo, pelo mundo né, vegetal e animal. E Blumenbach, antropólogo alemão, que estuda os diferentes tipos humanos, né? Meiners é uma outra figura importante aí no contexto alemão, e Kant, inclusive, também. Né? Então, todos esses filósofos naturalistas forneceram aí as bases para um pensamento racial de Spix-Martius, e é um pensamento, uma visão extremamente hierarquizada, em que não é bastante evidente isso, que eles acreditavam, né, na superioridade da raça branca, né, o que eles chamavam de raça caucasiana. Então, é armados com essa visão que eles vão observar a diversidade da sociedade brasileira, né? É um caos ao olhar deles, né? E os sistemas classificatórios estavam aí, deveriam ajudar a compreender essa diversidade, né? E os critérios, né, para justamente descrever essa diversidade racial misturavam aspectos biológicos com aspectos que nós chamamos atualmente de culturais. Então, é aqui, né, no relato de viagem, em que a gente de fato se confronta com visões extremamente preconceituosas, né, em que o racismo é evidente e nos mostra também, quer dizer, como essa discussão está aí no início do século XIX, em que há todo um discurso aí já científico que vai, né, se apurando ao longo do século XIX, né, para chegar no racismo biológico. Nesse momento a gente se encontra nisso que a gente podia chamar realmente no racismo da ilustração, né, que é um pouco, que parte de alguns critérios um pouco diferentes ao racismo biológico que se cristaliza a partir de 1850 e depois 1870 mais ainda, no pensamento científico europeu, que teve a sua recepção também no Brasil. Então, aqui as leituras ou as descrições são bastante complicadas, né, para o leitor atual, embora seja uma discussão muito atual também, né? Quer dizer, a questão do racismo, estamos a cada dia observando que ela de forma nenhuma foi superada, né? Então, é aqui nesse momento também que, quer dizer, por um lado, esses viajantes, sendo eles, né, herdeiros, né, do pensamento, da ilustração do século XVIII, eles evidentemente acreditavam no progresso da humanidade e acreditavam que a civilização é um conceito do século XVIII e que se, né, perpetua ao longo do século XIX, né? Quer dizer, não é uma ideia vazia essa de civilização, né? Mas que o Brasil estaria em marcha, né? Estaria avançando aí ao seu aperfeiçoamento, né? Essa visão de progresso, essa visão de processo civilizador se espelha evidentemente no modelo europeu, né? E daí que todo esse relato e toda a avaliação que eles vão fazer sobre a sociedade brasileira, ela é extremamente eurocêntrica, né? E é muito difícil também eles escaparem desses modelos, né? E é muito difícil também eles conseguirem superar nesse momento os preconceitos raciais, né? Porque eles de fato acreditam nessa superioridade do branco. Então eu vou aqui ler mais uma dessas passagens, né, em que se evidencia a crença nessa superioridade. Então eu cito aqui, citando Spix-Martius, se, por exemplo, o homem de raça caucásica, ou seja, o branco, né, é de fato inferior ao negro
em mobilidade e potência sexual e inferior ao indígena americano em constituição robusta e vigorosa, em força muscular, resistência e longevidade, e a este como ao mongólico, o mongólico é o asiático, né? Em agudeza dos sentidos, todavia, né, o homem de raça caucásica supera a todos em beleza do corpo, em precisão simétrica das proporções e atitude, e no desenvolvimento moral, livre, independente e universal do espírito. Fecha aspas. Né? Então, o homem branco ele é visto como um representante, né, da bela harmonia de todas as forças, produzida e mantida somente pelo predomínio das faculdades mais nobres, né, segundo palavras de Spix-Martius. E essa bem organizada e perfeita unidade das forças humanas, quer dizer, o branco ele é, né, quase a obra da perfeição mesmo, né? Essa perfeita unidade das forças humanas resulta no que consideram a verdadeira humanidade. Né? Quer dizer, o restante, os negros, os índios, eles não representam os valores da verdadeira humanidade. Né? E com isso, né, a partir dessa ideologia mesmo, né, eles justificam também o papel que o europeu vai ter no resto do mundo. Né? Isso justifica, né, a superioridade racial e o papel civilizador do europeu em outras regiões que não eram consideradas como civilizadas. Né? Então, aqui o Martins continua, os Spix-Martius continuam dizendo, eu vou citar aqui, baseada na viva consciência moral e desenvolvida pela delícia da religião, e é óbvio que é a religião cristã, né? E da autêntica ciência, né? A liberdade imprimiu ao europeu o cunho de dignidade e grandeza, que até aqui o tem guiado quase involuntariamente por todas as partes do mundo, sempre vitorioso, e por toda parte ele sempre infunde respeito. Fecha aspas. Né? Então aqui, de fato, a gente pode identificar, né, um discurso que legitima, né, a dominação do europeu no resto do mundo. E é claro, quando a gente fala europeu e fala civilização, é como se a Europa fosse um território homogêneo. Não, é óbvio que não. Isso daqui são alguns lugares, né? E tem na Europa também tem os centros hegemônicos, né? Aí são representados pela Inglaterra, pela França. A Alemanha está num outro papel ainda nesse momento, se a gente pensar aqui, né, as disputas entre as potências hegemônicas, né? A Península Ibérica aí também se rearranjando, o Portugal e Espanha se rearranjando após os movimentos de independência, e nesse sentido a gente está entrando nessa fase neocolonial, né, em relação à Europa com a América Latina e o Brasil. Então essa questão da crença da superioridade racial e a superioridade desse branco, desse europeu, né, claro que é um europeu, é uma abstração, né, é um modelo de europeu, mas é ele que vai né, representar, né, assumir um papel extremamente importante em todo esse processo neocolonial do século XIX, que depois também, né, na segunda metade do século XIX, vai desembocar no imperialismo e em toda né, as disputas que vão ocorrer na África. Né? Então, aqui voltando um pouco sobre essa função, a função, né, dos relatos de viagem, a função das expedições científicas, elas precisam ser entendidas também nesse momento, né, de expansão neocolonial, de expansão econômica, que né, motivada, ou que tem aí o seu epicentro, né, nas nações mais poderosas daquele momento na Europa, né, que
sim, Inglaterra, França, Alemanha, que vão começar a disputar amplos terrenos. Dando continuidade aqui à nossa discussão sobre a questão racial e a visão que esses autores traçam sobre a população brasileira. Bem, então em relação ao negro eu já expus aqui, né, esse aspecto bastante complicado que também justifica, né, a permanência da escravidão. Então, por um lado, sim, eles verificam que o tráfico negreiro é muito violento, que os negros chegam, e os negros e as negras chegam muito sofridos no Brasil e etc. No entanto, ele não é, ambos não se posicionam veemente contra a escravidão, né? Ao contrário, por exemplo, de outros viajantes, como Rugendas, que claramente se opôs e se aproxima, inclusive, às ideias de José Bonifácio, que defendia já na década de 20 a paulatina e gradual abolição da escravidão e, sobretudo, também a rápida abolição do tráfico negreiro. Então, nesse sentido, também aqui os nossos autores, eles não se posicionam de uma maneira muito crítica ou mais progressista, né, em termos políticos. No entanto, né, eles não recusam a ideia de que sim, como eu já disse, o Brasil estaria avançando em seu processo civilizador. E nesse sentido, eles acreditavam que o tripé burguesia, Estado e Igreja estariam se desenvolvendo no país e que seria praticamente um motor, né, um gênio da história que estaria conduzindo o Brasil ao avanço civilizatório. E nesse contexto, eles defendem a ideia da importância da miscigenação. Eles verificam que o país, sim, a população, ela está se miscigenando, ela em grande parte é miscigenada, e eles consideram que a miscigenação, nesse sentido, é algo que pode e que vai contribuir a uma homogeneidade da população, algo que no século XIX era tido como algo fundamental para que uma sociedade pudesse avançar. Bem, no entanto, nessa miscigenação, eles evidentemente reproduzem, né, a visão hierarquizada. Essa miscigenação, ela tem como fio condutor, ou como força que lidera esse movimento, seriam os brancos, né, incluindo aí os negros e os índios, praticamente como afluentes menores, né, que estariam se misturando e que paulatinamente iriam propiciar esse branqueamento. Então, nesse sentido também atribui-se essas ideias, aliás, Martius, então, leva realmente desenvolve e detalha no tratado historiográfico, no como se deve escrever a história do Brasil, do qual eu falei aqui no início, né? Esse tratado foi destinado ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no contexto de um concurso, foi publicado em 1845 em língua portuguesa, e é desse tratado, então, que ele diz: o historiador do Brasil deve pesquisar, deve compreender tanto a contribuição dos portugueses, como dos negros, como dos indígenas. É interessante porque, para ele, de fato, os indígenas também seriam contribuidores, né, dessa formação de uma nação que estaria aí em formação no Brasil. Mas sempre, né, jamais se despedindo dessa ideia de que havia uma hierarquização, e que esse historiador, acima de tudo, teria que também ser um monarquista. Ele teria que mostrar ao leitor que o melhor sistema possível para um país em que havia esse grande número de escravos seria a monarquia constitucional. Então, nesse sentido, o texto dele é um texto que se afina aos interesses do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é um instituto que estava absolutamente ligado aí com os interesses da coroa. Ainda considerando o momento em que esse tratado historiográfico é
escrito e é publicado, ele é publicado em 1845, nós estamos nesse momento no auge do tráfico ilegal, né? No momento em que o Brasil, na verdade, não poderia estar mais importando homens e mulheres e crianças escravizadas, né, presas na África e deportadas para o Brasil. Desde 1831 já havia uma lei proibindo o tráfico negreiro com a África e, no entanto, o Brasil continua a praticar ilegalmente esse comércio, né, importando um número enorme de africanos, tanto que Rio de Janeiro era uma cidade em que havia uma grande parte da população, era formada pelos africanos e descendentes de africanos, e muitos deles que foram então trazidos e permaneceram ilegalmente no país. Então, exatamente nesse momento, Martins publica esse texto em que sim, valoriza, entre aspas, a contribuição dos negros, né, mas ao mesmo tempo também praticamente né, não quer olhar para essa questão da ilegalidade do tráfico. Bem, em relação aos indígenas, a questão é muito complicada, né? Aos olhos dos viajantes, já ao longo do relato de viagem, o que acontece, né? Todo o paradeiro dos indígenas e toda a história, né? da relação entre os brancos e os indígenas, para eles torna-se de fato uma questão muito complexa, sendo que os indígenas em si tornam-se um verdadeiro enigma, né? Como compreender, né, diante dos benefícios da civilização, diante disso que esses homens da Ilustração acreditam piamente nesse modelo civilizatório que é conduzido por um bom gênio da história, né, que é um caminho teleológico, é para lá que sim, que a humanidade tem que caminhar. Eles se perguntam, mas como que esses indígenas, no contato com o branco, não conseguem absorver a civilização? Então, por um lado, eles criticam sim a atuação dos portugueses, eles elogiam, né, outrora a atuação dos jesuítas, né, que foram expulsos já em meados da década do século XVIII e que desde então os aldeamentos eram aldeamentos laicos. Em muitos deles eles veem que a situação é absolutamente precária, que é uma extrema exploração, que os indígenas, no momento que eles entram em contato com o branco, eles decaem culturalmente, eles chamam evidentemente como uma decadência moral, que é a forma, aí, a nomenclatura do século XIX. Mas então para eles isso é um enigma e eles chegam à conclusão, aí sim também pautados num pensamento do século XVIII, que o indígena ele não tem, né, ele não é dotado do germe ou a semente, podemos dizer assim, da perfectibilidade, né? Perfectibilidade como um critério que as sociedades, os seres humanos teriam, ou em certos grupos, né, grupos étnicos teriam um certo grau de perfectibilidade que seria a base para poder avançar para a civilização. Então, se eles não têm a perfectibilidade, eles estão condenados a degenerar, né? Então, um pouco diferente que depois no racismo biológico, não é uma degeneração em si biológica, é uma degeneração de fato moral. E por isso, então, já no relato de viagem, eles consideram que os indígenas são um ramo atrofiado da humanidade, cuja destruição já estava prevista, e a civilização não tem como ser absorvida. Então, com isso, praticamente, eles selam, né, o futuro desses indígenas como um futuro muito sombrio, o que acaba também tendo um efeito, não é, para todas as políticas que vão se travar no século XIX em relação aos povos indígenas, porque isso sai da mão desses cientistas, né? Então, no tratado historiográfico, Martins aí vai verificar, vai mudar um pouco a sua abordagem, né?
no tratado historiográfico, ele se refere aos indígenas como pertencendo a uma antiga civilização, né, de um passado mais nobre, ou seja, aqui nós temos essas ideias decadentistas, né, e que no momento, então, que os europeus chegaram, eles aceleraram, né, isso que, na verdade, já estava previsto, que era a decadência. Então, o que resta fazer? Diante dessa previsão da decadência e da destruição, é necessário coletar, pelo menos a cultura material. É necessário coletar o vocabulário, né? Muito inspirado, por exemplo, no irmão de Alexander von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, que fez muitas pesquisas, né, baseadas na coleta de vocabulários, de palavras, né, que teriam sido, que estariam, né, ou línguas que teriam desaparecido. Da mesma forma, quer dizer, Wilhelm tem toda uma geração naquele período acreditava que a língua de um povo é uma forma de se chegar, de se conseguir reconstruir a história cultural desses povos. Então, com isso, Martius e Spix tentam coletar um grande número de palavras, tá? Eles são, sim, também, a contribuição deles em termos da elaboração de vocabulários indígenas é bastante representativa, e, ao mesmo tempo, também a coleta de objetos materiais. As observações que eles fazem quando visitam os povos indígenas são observações, em parte, resultantes de estadias muito breves, né? São observações também, a própria coleta e tudo que eles conseguem aprender a respeito da cultura deles perpassa sempre também tradutores, não é? Então, aqui também é necessário tomar muito cuidado com essa forma de transmissão do saber que passa pelo mediador, e este mediador muitas vezes também não é uma pessoa que consegue exatamente ter uma eloquência em relação à forma de transmitir a cultura desses outros. Então, eles sim assistem também a rituais, mas devido aos preconceitos, devido a esse olhar que hierarquiza e que diminui, essas descrições também acabam sendo muito detratoras. E aqui, mais uma vez, eles vão se reencontrar com as ideias que foram espalhadas no século XVIII, por exemplo, de um Buffon, como eu já falei, ou de um Renan, em que essa visão do homem americano, do homem original, é uma visão muito detratada, de colocá-lo como quase até como um ser que vive entre o mundo animal e o mundo dos seres humanos, tanto que em Spix e Martius, no próprio relato de viagem, há muitas referências em que eles questionam a humanidade dos indígenas, considerando que eles seriam praticamente semi-humanos. Então, por mais que o relato de viagem seja extremamente interessante, por mais que o leitor atual possa ler essas descrições que remetem ao século XIX, o preconceito está aí o tempo todo, né? E realmente o leitor precisa ler com muito cuidado essa documentação. Então, outro exemplo, né, em que é notória, né, essa imagem preconceituosa, também podemos encontrar na iconografia. Então, o atlas que acompanha o relato de viagem. E então, aqui eu menciono, por exemplo, a litografia A Dança dos Índios Puris, que Spix e Martius é uma cena que eles, né, retratada quando eles passaram por Minas Gerais e visitaram lá os indígenas. E essa imagem, ela é um perfeito exemplo de como os preconceitos que estão no texto são transportados para a imagem. Os indígenas que observamos têm corpos deformados, eles parecem muito mais monstros, e os seus rostos, suas
fisionomia são todas exatamente iguais, parecem clones, como se não fossem indivíduos, como se não fossem seres humanos, como se não pudessem existir diferenças entre eles. É que nem uma horda, de fato. E na cena também, né, o contrapeso são os dois viajantes igualmente retratados na mesma imagem, todos vestidos e arrumadinhos, levando uma umbigada do índio. Né? Então, aqui Noé Vide se manifestou em relação a essa imagem, dizendo que ela não tinha nada a ver com a realidade, que esses índios mais se pareciam com sapos e que essa imagem não devia estar incluída no Atlas. Bem, então, uma outra passagem, né, quando eles se encontram, quando o Matos se encontra entre os índios Miranhas, eu vou ler aqui também mais uma dessas passagens em que se evidencia esse olhar muito detrator. Até o próprio estilo literário muda, enquanto né, no momento em que descreviam a natureza, é uma poesia, né, uma descrição absolutamente poética e que toca a fantasia, né, e enaltece o prazer de se estar nos trópicos. No momento aqui, observando os miranhas, as observações e o próprio estilo se transforma, ele é curto, grosso, quase telegráfico. Então, em relação aos miranhas, Mártios, e aqui eu digo Mártios porque é ele que esteve entre os miranhas, se pronuncia da seguinte maneira: em vez de ternura, cio; em vez de afeição, necessidade; os mistérios da geração profanados às claras; em vez de pudor, vaidade; um casamento, um concubinato que se desfaz, segundo capricho; a preocupação do pai de família é seu estômago; seu passatempo, glutonaria e ócio apático; os seus prazeres, repugnante lascívia; em vez de amizade, camaradagem; lealdade enquanto não há tentação; relações subordinadas ao egoísmo; em vez de patriotismo, inconsciente confiança nos parentes da mesma língua; mutismo por pobreza de ideias; indecisão por falta de discernimento. E assim vai, e existem inúmeras passagens. Então, esses indígenas, eles são considerados tão os outros, né, chegando a ser justamente dessa posição quase de semi-humanos ou de quase animais, que em alguns momentos, em algumas representações, algumas imagens, alguns perfis que também encontramos no Atlas, né, indicam né, um pouco uma visão um pouco mais positiva, mas mesmo assim, né, a ideia de que esses indígenas não fazem parte desse próprio mundo é tão radical que eles chegam também a ponto de levar indígenas para a Europa. Né? Então, quando eles estão de partida a Belém, eles tinham de alguma maneira, são negociações um tanto obscuras, eles adquirem 6 indígenas, 2 falecem ainda no Brasil, 2 falecem ao longo da travessia para a Europa e 2 chegam até Munique. São 2 crianças, um garoto da nação dos Jures e uma garota dos Miranhas, desses aqui que eu acabei de fazer essa pequena citação, e são adolescentes, são crianças adolescentes e eles não vão sobreviver muito tempo às intempéries no clima de Munique. Eles chegam em pleno inverno em Munique. E aqui sim, né, são peças vivas de gabinete, praticamente algo para complementar aí as coleções e né, para verificar e observar como é que essas crianças indígenas vivem nesse mundo civilizado, se absorvem ou não a civilização, e é evidente que essas crianças ficam extremamente deprimidas e doentes e acabam falecendo. Isso acaba sendo uma questão tanto complicada para o próprio Mártios, é um rapto, é uma questão muito complicada também nessas críticas pós-coloniais que nós atualmente estão, ou já faz no mínimo 2 décadas, estão no debate atual. E aqui na Alemanha
né, nos últimos anos isso está sendo, né, muito revisto e discutido, o papel da Alemanha e do Reino Alemão, e depois né, e também antes da unificação da Alemanha, a atuação dos alemães nesses mundos não europeus, nessas periferias, e as formas como se adquiriu as coleções. Então, nesse debate, né, do repatriamento e etc., é óbvio que essas crianças aí acabam, né, concentrando, simbolizando o mais perverso, né, do que essa ciência do século XIX foi capaz de produzir. Essa questão, quer dizer, nessa visão, essa relação que ele vai ter em relação aos indígenas, passa por uma certa revisão. Martins revê a posição dele, mas ele não leva isso a público. E isso nós podemos identificar isso no romance, no Frei Apolônio, e podemos identificar isso ou achar pistas disso em alguns diários. Ele vai, ao longo da vida dele, ele vai escrever diários íntimos, e nesses diários a questão em relação ao rapto dessas crianças acaba aparecendo de certa forma. Então, no romance, né, o romance no Frei Apolônio, Hartmann, que é o alter ego de Martius, é o cientista, né, o cientista que acompanha Frei Apolônio. Frei Apolônio é o frei que está numa missão catequizadora que não é exitosa, não dá certo. E Martius, então, se refere no final do romance da seguinte maneira em relação aos indígenas. Eu vou citar. Principalmente adquiri respeito por uma raça que antes mais me parecia uma turba repudiável de infelizes. Hoje resolvo os problemas na profunda convicção de que a parte da raça índia que considerava decadente e perdida e cujo primitivismo rejeitava era carne da minha carne e espírito do meu espírito. Fecha aspas. Então, aqui o que nós temos é uma identificação afetiva entre ele, branco, e o indígena, né? A ideia de que somos todos da mesma humanidade. Então, aqui nós temos a base até, né, da moderna antropologia, que identifica, somos todos da mesma humanidade, o que nos difere são as culturas, a diversidade cultural. Mas, infelizmente, Martius não seguiu essa trilha, por mais que aqui exista um certo meia-culpa, que isso é 1831, ele termina o romance, é quando ele termina também o terceiro volume, as crianças já haviam morrido. E é talvez uma forma também de um meia-culpa, né, do que de fato aconteceu em relação a essas crianças. Bem, mas dentro desse debate, de fato, é muito complicada essa questão, porque o rapto dessas crianças simboliza, né, o que havia de mais complexo, complicado e realmente quase maldoso dessa ciência do século XIX, mas que evidentemente se justifica, né, se compreende pelo contexto histórico, né? Era difícil esperar outra coisa. Quer dizer, nesse sentido, Martius assume também um discurso dominante. E é também importante a gente pensar, ou isso nos faz entender de forma muito clara, o lugar das missões científicas, o lugar da literatura de viagem nessas relações entre o que nós chamamos de centro e periferia, essas relações entre o que eram, né, os centros hegemônicos europeus e o restante do mundo. Não é? É evidente que essa dinâmica entre os viajantes que vêm, eles se encontram também com uma elite ilustrada no Brasil que igualmente reproduz essa mesma, né, a mesma mentalidade europeia. E que toda essa visão de mundo ela também se traça por uma transculturação do que esses viajantes aprendem nas tais das periferias, né? Então eu quero aqui falar um pouco sobre esse legado, quer dizer, o legado das coleções etnográficas é fundamental, como eu já disse, é uma das maiores coleções de peças do Amazonas do século XIX. A coleção está depositada no Museu Cinco Continentes, é o antigo Museu de Etnologia, e essa coleção foi uma das coleções básicas para a fundação desse museu.
Devo lembrar também que quando eles chegaram, ninguém deu bola para essa coleção etnográfica, não tinha valor, porque era justamente oriunda de um povo, de uma sociedade que não tinha um valor, né, cultural, por assim dizer. Então, ela também ficou uns 40 anos empacotadas, até que finalmente Martius conseguiu um lugar para desempacotar e organizar e catalogar as peças. Bem, um outro ponto que eu ainda queria dizer, que sempre falamos de Spix, Martius, os naturalistas, eu mencionei, eles viajavam com seus ajudantes, viajavam com tropas, precisavam, né, com tropeiros, precisavam de guias, e ao longo da viagem encontraram inúmeras pessoas, né, pertencentes de todas as classes, ramos sociais, que forneceram informações, que forneceram conhecimento. Então, todo esse saber se constrói, né, a partir de uma rede que em parte é visível e uma rede oculta, uma rede que realmente é necessário né, pesquisar no relato de viagem e a posteriori também nas cartas que Martius escreve. Martius mantém contato com o Brasil, com uma série de pessoas que vão fornecendo informações. Em geral são homens, mas ao longo da viagem também ele se refere, por exemplo, a algumas mulheres que conheciam muito bem as plantas, as ervas, que era uma área, né, que é conhecida, né, culturalmente por uma área que as mulheres tinham bastante conhecimento e domínio. Então isso que eu queria também reiterar, né, esse saber que é construído é um saber que reposa, né, na troca com inúmeros informantes, no ato da viagem e depois a posteriori, além de, evidentemente, também uma bibliografia que já existia e que eles, como estudiosos, se debruçaram sobre ela, né? Então, nós temos aí também o acervo de Martius, né, depositado em Munique, na biblioteca, no setor de manuscritos, e que nesse acervo encontra-se uma troca epistolar, né, essas cartas que ele escrevia e cartas que, sobretudo, que ele recebeu e se encontram no acervo. Então, eu só queria, né, reiterar que o cuidado, né, quando lemos uma documentação do século XIX, é fundamental recuperarmos o contexto histórico e pensar que essa literatura de viagem ela tem uma função, sim, política, ela tem, sim, uma função que está relacionada com esses encontros, né, entre europeus e não europeus em várias dimensões. Um primeiro estudo, né, que foi feito, um estudo crítico dessa obra, né, dos relatos de viagem de Spix e Martius e dos demais escritos, eu publiquei em 97, em 1997, já tem aí um tempo, né, e eu, com muito prazer, identifico que as pesquisas sobre Spix e Martius continuam. Quer dizer, é um manancial enorme, de fato, não só ele, como outros viajantes e naturalistas que tiveram no Brasil. É uma documentação a ser explorada e que nos mostra, não é, bases aí de muitos saberes, né, que nós vamos utilizando e reutilizando como fonte para outros estudos, né, no campo da história, da antropologia, da botânica, da geografia e etc., até da música, né? Então, bem, eu finalizo aqui. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira e aguçado o interesse por esses viajantes. Há uma tradução para o português, uma tradução de 1938. Também essa deve ser lida com cuidado, ela precisaria de uma revisão. Se possível, leiam no original. Mas quem se interessa pela história do Brasil certamente vai descobrir ainda inúmeras questões nesse relato, e eu aqui apontei somente alguns aspectos, mas são questões que eu queria dizer são estruturais no pensamento deles. Então, muito obrigada, e mais uma vez obrigada ao Instituto Martius Stern de possibilitar essa comunicação, de colocar um pouco essas minhas ideias na rede. Tchau!
Espero que a professora Karen tenha despertado o interesse de vocês ainda mais nos diversos aspectos dos relatos de Spix e Martius. Gostaria de convidar vocês para a continuação da série Palestras sobre a História e as Pesquisas da Amazônia, que continuaremos nos meses de setembro, outubro e novembro com outros convidados. Para acompanhar a nossa programação cultural, siga-nos nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, ou acesse o nosso site www.martiusstaden.org.br. Não esqueçam de responder à nossa pesquisa sobre as aulas de hoje. O link está nos comentários.